solidária é uma forma de assegurar os meios materiais e simbólicos que garantam as liberdades públicas e privadas eticamente exercidas de todas as pessoas. Isso para mim é economia solidária. Ou seja, é produzir, compartilhar, distribuir, assegurar o consumo de todos os meios materiais, todos. Não apenas aqueles meios básicos da vida, como a comida, a roupa, a casa, mas absolutamente tudo. Todo o acesso aos livros, o teatro, o cinema, a tecnologia, canais de mídia, tudo que seja requerido para o bem viver das pessoas. E o bem viver de cada um é muito diferente. Então é necessário assegurar a cada pessoa os meios materiais, para que possa viver a sua liberdade eticamente exercida. Mas o que é a liberdade eticamente exercida? A liberdade eticamente exercida é aquela que promove a liberdade do outro. A minha liberdade não termina onde começa a tua. A minha liberdade é ampliada na medida em que se amplia a tua liberdade. Se você tem a liberdade de produzir novas obras de arte, eu tenho a liberdade de poder apreciar a diversidade da obra de arte. Se você tem a liberdade de fazer outras comidas com outros sabores, eu tenho a possibilidade de experimentar outros sabores que eu jamais havia experimentado na minha vida. Se você produz outra filosofia, eu tenho a possibilidade de pensar o mundo de outro modo. Quanto mais livres as pessoas são, mais a minha liberdade se amplia. Há um pensamento de Paulo Freire que para mim é muito importante. Nós podemos sintetizar essa ideia de Paulo Freire na seguinte frase: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, todos nós nos libertamos juntos. Na medida em que você se liberta, eu me liberto também. Essa é a economia solidária para mim. É aquela economia que está inserida numa praxis de libertação. E isso significa não só o acesso aos meios materiais, significa também o direito a exercer o meu poder na minha vida privada, na micropolítica da vida privada, em decidir as coisas que dizem respeito à minha vida. O que eu desejo fazer da minha vida, minha religião, minha equipe de futebol, minha orientação sexual, se eu prefiro fazer um tipo de esporte ou outro. Mas antes também também a liberdade de participar da macropolítica da minha sociedade, de poder decidir onde deve ser aplicado o dinheiro do orçamento da minha cidade, do meu país, de poder decidir a política pública que vai reurbanizar aquele bairro, onde vai ser construído um conjunto habitacional, como deve ser a política de educação ou de informação no meu país. Porque se eu tenho as condições materiais para poder participar, se eu tenho o direito político de votar, de decidir, não é? Se eu não tenho a informação e a educação que me permite pensar com a minha própria cabeça, eu vou ser induzido por outras pessoas que me fornecem uma parte da informação e não me fornecem a outra, que é mais relevante para a minha tomada de decisão. Ou, mesmo havendo informação, se eu não tenho a educação que me permite interpretar aquela informação, do mesmo modo, a minha liberdade fica comprometida. Então, é preciso ter acesso à educação, que não é só a visão da ciência, não é só a visão de um país. Acesso à educação é ter acesso à diversidade das culturas. Como outras culturas podem pensar aquele mesmo problema? Com que outras visões de mundo, com que outras sensibilidades, com que outros imaginários podemos pensar a minha própria realidade? Então, para mim, a economia solidária é esse percurso de colaborar com os meios materiais e simbólicos para promover a libertação de todos. Mas ela, na sua própria prática, necessita implementar a dimensão pedagógica, educativa, informativa, necessita implementar a dimensão política da autogestão, do exercício da democracia, porque se não for assim,
a economia solidária efetivamente não vai contribuir para a construção dessa nova sociedade, que para mim é a sociedade que a gente precisa construir. Destruir um ecossistema é a coisa mais estúpida que pode existir do ponto de vista econômico. Mas é muito importante entender que a natureza não pode ser reduzida a um recurso. Por quê? Porque a natureza faz parte da nossa própria existência. Nós necessitamos de fluxos naturais que reproduzem a nossa vida. Nós não temos como controlar todo o processo biosemiótico do nosso organismo que integra matérias às nossas funções, permitindo que a nossa corporeidade continue vivendo. Todos os fluxos de oxigênio, de água, de energia, de calor, todos os alimentos que nós consumimos, toda a modificação do ambiente que nós fazemos, tudo isso atravessa a nossa subjetividade e nos constitui como pessoa. Preservar essa integração com o ecossistema é condição de manutenção da vida de cada pessoa. É condição da própria relação social que nós temos. É fundamental que a sociedade perceba que ela faz parte do ecossistema. A lógica do capital é a lógica de reduzir tudo a capital. A natureza é reduzida a capital natural. A sociedade é reduzida a capital social. O ser humano reduzido a capital humano. Nossa capacidade criativa reduzida a capital intelectual. E assim vai. Tudo é reduzido para fazer capital. Não é para promover o bem viver das pessoas, porque para fazer capital é necessário atender à demanda daqueles que têm valor econômico a oferecer em troca da satisfação das suas necessidades. O capitalismo produz pessoas. Produz a pessoa que vai operar a tecnologia produtiva, mas também produz o consumidor com toda a publicidade pelos meios de comunicação. Então, a gente tem aqui que compreender a ecologia em 3 dimensões, como diz o nosso querido Félix Guattari. La primeira é a dimensão natural. É essa ecologia considerando esses fluxos materiais que perpassam toda a vida no planeta, inclusive a nossa. A segunda é essa ecologia social. As relações sociais que nós construímos, elas devem ser ecológicas no sentido de promover o desenvolvimento da diversidade. Não pode ser esse tipo de sociedade que nós temos, que é de destruição, de conflito, os espaços urbanos. Nós vemos como é construído o tecido social, a forma como é organizada a sociedade, é uma tragédia. Necessitamos de uma ecologia social, mas é também aquilo que o Guattari chama de uma ecologia mental. Eu prefiro falar de uma ecologia subjetiva. São todas as dimensões de subjetividade nossos desejos, nossos afetos, nossa ternura, nosso imaginário, que precisa ser despoluído. O capitalismo há introjetado na nossa subjetividade tanto lixo, tanta porcaria que a publicidade lança no coração das pessoas, na nossa mente, na nossa vida. São aqueles jingles de campanha publicitária que ficam na cabeça da pessoa e alguém vai fazer alguma coisa, um gesto do cotidiano que é modelizado pela semiótica hegemônica para lembrar uma cerveja, lembrar um desodorante, lembrar qualquer coisa. As pessoas passam a acreditar que somente vão ter um namorado ou uma namorada se usar um desodorante, se tiver um tênis de uma determinada marca, se usar uma certa roupa. Toda aquela intervenção psicológica que a publicidade faz no íntimo da existência humana para conectar aquela pessoa num processo de consumo,
para que ela vá ao mercado comprar aquela mercadoria. É a destruição da ecologia social, ou seja, da relação afetiva entre as pessoas, para canalizar aquilo no consumo da mercadoria. É como se eu tivesse aquela margarina, eu teria família feliz. E aqui, essa dimensão solidária é muito importante, porque é possível produzir de maneira biológica alimentos saudáveis? É possível. É possível fazê-la num processo de exploração do trabalho alheio, tendo aquele grande capitalista que agora vai fazer a rede nacional de distribuição do biológico? É possível? É possível. Porque o capitalismo pode produzir assim se houver demanda de mercado, porque a lógica do capital é fazer mercado, não é promover bem viver de ninguém. Mas se alguém deseja comprar produto biológico, o capitalismo pode produzir produto biológico. Mas com a mesma lógica de exclusão, de concentração de riqueza, que é o que a gente já conversou antes. Então, o que acontece aqui? É muito importante perceber isso, que essa sustentabilidade ecológica, ela não pode ser contraditória com a sustentabilidade solidária. Sustentabilidade solidária é que o resultado daquela produção econômica, ecológica, do ponto de vista da natureza, deve ser coerente com a sustentabilidade ecológica do ponto de vista da sociedade. Eu não posso produzir alimentos saudáveis por uma empresa capitalista que depois concentra o dinheiro e mantém na fome mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. E há uma série de conhecimentos desenvolvidos tanto pela ciência contemporânea quanto pelas civilizações milenares que vivem em seus territórios, que nos ensinam hoje como gerar um desenvolvimento ecologicamente sustentável, porque ele é possível de ser feito, é possível de atender às demandas de consumo para o bem viver de toda a população do mundo sem destruir o planeta.